Boa tarde, meu nome é Samara e eu sou uma membro da comissão organizadora da Biosemana UFRJ e gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui. Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriela Valente e eu também faço parte da comissão organizadora da Biosemana. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a Biosemana. A Biosemana teria a sua 24ª edição, sendo realizada esse ano, mas devido a todo o cenário atual, a gente não conseguiu fazer o evento na forma presencial. Então, graças ao Instituto Luiza Pini Sartori, nós estamos realizando diversas palestras online que configuram o espaço que a gente chamou de pré-biosemana online. E agora a Samara vai explicar para vocês um pouquinho mais como está funcionando esse espaço. Bom, a pré-Biosemana Online é um espaço em que estamos disponibilizando vídeos de palestras. Todas essas palestras foram concedidas pelo Instituto Luiza Pini Sartori e gostaríamos de agradecer ao Instituto por isso. Ao longo de todas as palestras, vocês poderão comentar todas as suas dúvidas e questionamentos, porque no final teremos um espaço ao vivo com o diretor científico do ILPS, o Marcelo, que está aqui com a gente, para responder as dúvidas. E, por fim, nós queremos lembrar que aqui na tela vai ter um QR Code para que vocês possam fazer doações para o Instituto Luiza Pini Sartori, para que eles possam continuar investindo em eventos e em projetos como esse, cada vez mais. A gente gostaria de agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês aqui e gostaríamos de agradecer também os membros da comissão organizadora, inclusive os membros de comissões anteriores que permitiram que a gente pudesse fazer esse evento hoje. A palestra de hoje é ministrada pelo Dr. Stuart Pin. A palestra se intitula Estudos de Casos, a conservação e a Pandemia, e abordará os diferentes efeitos da pandemia em diversas regiões do mundo, trazendo perspectivas acerca da relação desta com linhas de pesquisa conservacionistas através de uma série de estudos de caso. Passo agora a palavra para o diretor científico do ILPS, o Marcelo, que está aqui com a gente. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, em nome do Instituto Luiza Pini Sartori, a parceria com a Biosemana. Sem vocês, a gente não ia conseguir fazer essas palestras que a gente vem fazendo. Então, graças a essa parceria, isso tem sido muito frutífero. Bom, eu vou primeiro apresentar o professor, né? O professor Stuart Pin, ele é biólogo, ecólogo, é um nome bastante conhecido em ecologia teórica e, sobretudo, com teias tróficas e complexidade das teias tróficas, e atualmente ele é interessado, voltou às suas ações, suas pesquisas para a biologia da conservação, muito a respeito das extinções atuais e o que pode ser feito para evitá-las. Ele é professor atualmente na Universidade de Duke e também é um dos fundadores da ONG Saving Species, que destina recursos para salvar espécies muito ameaçadas. Ele se formou na Universidade de Oxford e atualmente então está na Universidade de Duke. Então eu gostaria novamente de falar um pouquinho. O professor Stuart Pin, ele é muito importante para o Instituto, para o ILPS, porque ele teve uma relação pessoal com a Luísa. Então, quando a Luísa estava nos Estados Unidos, quando ela veio a falecer, ela estava fazendo um estágio com ele e ele sempre esteve muito próximo dos pais da Luísa e sempre incentivou que eles criassem um instituto na memória dela. E, por conta disso, ele foi um dos palestrantes da Biosemana. Se eu não me engano, ele foi o primeiro, lá em 2010. E então a gente hoje está completando 10 anos, graças também ao apoio dele lá no começo. Então eu gostaria de agradecer pessoalmente a ele em nome do Instituto e gostaria agora então de passar para o vídeo, vocês vão assistir, posteriormente eu estou aqui aberto para responder eventuais perguntas, as que seriam pessoais para ele, a gente depois pode compilar e passar por e-mail se vocês tiverem interesse. Muito obrigado a todos e bom vídeo. Hello everybody, bom dia. I'm Stuart Pym. I'm delighted to be able to talk to you. Disappointed only that I can't be there in person because of the COVID epidemic. I think this is going to be the first year in probably 30 years that I haven't spent time in Brazil.
I was a professor at Duke, still am, when Louisa Sartori was a student. And I gave the first one of these talks to Baya Semana. I've been asked to give this one, and I'm happy to do so in a way, because we do need to look at the challenges that face us during these extraordinarily difficult times. So what I want to use this time to do is to talk about what's happening in the world, what's happening in Brazil, what's happening elsewhere. There are interesting things going on, there are terrifying things going on, but there's also some good news. And so I want to give you an overview of what's happening, what we need to do to prevent pandemics like this in the future, and share what I think the highlights for me have been in the conservation activities which I work on in Brazil and indeed elsewhere in the world. Well, this photograph was taken almost a year ago, and I won't be coming to Brazil this year, and I don't think my Brazilian friends are going to be coming to the United States this year either, given the circumstances that now prevail. What that has done is, for one thing, reduced global carbon emissions by 17%. We are no longer putting as much pollution into the atmosphere as we were, because we aren't flying, we aren't driving, we aren't doing all the other various things that we were until recently. This is an amazing experiment. It's an awful experiment when you think about it, but nonetheless, it is going to allow us to understand a lot more about what we're doing to the planet. As the skies have cleared, we are now getting views of Himalayan peaks and other scenery that people haven't seen in their lifetimes because the air is clear. Far fewer people are dying of respiratory diseases, not enough to compensate for what COVID is doing. But there are a whole variety of things that are happening that is making the world a cleaner, nicer, better place. This kind of experiment is going to give us a unique scientific insight into what would happen if we got serious about looking after the planet a lot better than what we're doing now. I'm not recommending that we do this regularly. This is an awful price to pay, but it is going to be scientifically interesting. Many years ago, there was a debate about whether human activities were causing the planet to warm or cool. The warming effect was greenhouse gases. The cooling effect was the amount of soot and dirt and other things that we kick into the atmosphere. Then there was a volcanic eruption. Mount Pinatubo blew up and injected square kilometers of ash and dirt into the atmosphere. I was really fortunate to be with Stephen Schneider on the top of Mauna Loa one glorious Hawaiian afternoon as the sun set. Steve was one of the men who brought global warming to the public's attention. And he said, Stuart, the sun is going to go down, it's going to get dark. And then as the sun's rays hit this
layer of fine dust in the atmosphere, the sky's going to light up again. And sure enough, it did. That experiment was the definitive proof that while, yes, all the muck that we are putting into the atmosphere is causing it to cool, it's more than offset by carbon dioxide. So I think a lesson we can learn from what's happening now is that this will tell us what we're doing to the planet, and it will enable us to get a better handle on those things and perhaps give us some insights into what we can do to stop what we're doing. But there are many things that this is doing that should be cause for alarm. Many of my colleagues in Brazil and elsewhere are able to defend the precious biodiversity where they live because they depend on tourism, they depend on ecotourism. Colleagues like Nicholas Locke at Hegua are very much dependent on the tourists who want to come and watch birds and other animals in this fantastic area of coastal forest. There and in many other places, the lack of tourism revenue is making it very, very difficult for conservation groups to protect their land. I hear from colleagues in Africa who tell me that because they can no longer pay rangers to prevent poaching, that poaching is going up. I hear from colleagues in Ecuador that people are moving into the areas to log trees. The fact is that without the support of people around the world who visit biologically interesting places, that bad people are now able to come in and do a lot more damage. That's something that we have to be very, very concerned about. We have no idea how long it's going to be before travel becomes possible again, before tourism becomes possible again. We've no idea how long it's going to take before the various people with whom we work are going to be back on their feet again. It's not just species that are at risk. Peoples are at risk too. I think we're all aware that across Brazil, across South America, are large numbers of more or less isolated groups of people, sometimes living traditional lifestyles like these friends of mine, Guarani from Ecuador. They are at risk for all kinds of reasons. We are encroaching on the forests where they live. We are often destroying their cultures. We are destroying their livelihoods, trying to acquire their land, trying to acquire gold from underneath it, from oil. These people are at exceptional risk even without COVID. Many of these groups are vulnerable even to simple diseases for us, like colds, influenza, and so on. As we encroach more into their homelands, we come into more contact with them, and COVID threatens to be a disease that will affect genocide on many vulnerable people. The obvious question is, what can we do to prevent another outbreak like this one? It's not very encouraging. This is not the first, and I'm afraid it will not be the last of epidemics that cause enormous economic damage and inflict amazing amounts of human misery.
There have been 4 separate epidemics involving HIV, which came from people butchering chimpanzees in the forests of West Africa, and as they did so got infected by this disease which has killed so many people. There has been SARS, there has been H1N1, there has been a long story of repeated viruses that come out of animals in nature and infect us. Studies show that about 2 viruses a year spill from animals into humans. Not all are as devastating as COVID, but Ebola has been devastating, and HIV has been devastating, and regionally some of these other diseases have been devastating too. The question is, what can we do about it? What are the solutions that we need to employ to prevent these things from happening again? There are a lot of diseases in the world's tropical forests, and we are destroying those forests. We are shrinking the Amazon in particular. And when we do that, we come into contact with animals that are hosts to a wide variety of diseases, some of which we can get directly, and some, like yellow fever and malaria and chikungunya and other diseases, we get because we get bitten by insects. It's not just that people can go and live at the edge of the forest. It's that as we destroy forests in Brazil and elsewhere, the front line of that deforestation is often people who go into logging camps, mining camps for gold, other sources for oil. And as they explore these remote areas, they send in hunters who come and slaughter animals, tapirs often, for food. Anything that's meat. In Africa, that could be as small as a rodent. In parts of Southeast Asia, it's bats, fruit bats. People love to eat fruit bats. And, a dead, well-cooked fruit bat probably doesn't pose much of a problem, but, you have to kill it first. So this encroachment on tropical forests is creating billions, probably trillions of dollars worth of economic harm. How can we do something about that? Well, for a decade, starting in about 2006, 2007, Brazil was able to reduce its deforestation by 80%. That has changed under the current administration in Brazil. Whatever the politics of that, the consequences of moving ever deeper into forested areas means that we're going to run an increasing risk of picking up diseases that have infected primates, monkeys, bats, rodents in the forest. Those are potentially dangerous places to be. Of course, in this particular circumstance, it was because people choose to eat and otherwise use wildlife. This virus probably came from pangolins, maybe from pangolins to bats. And it's a consequence of the fact that throughout a particular Asia, they are what's called wet markets. When I went this morning to buy some chicken, it was all neatly packaged in my grocery store. But when I want to go and buy chicken in a market in southwest China,
I go and I pick out the chicken and somebody kills it, sort of right then and there with lots of blood. Wet markets are places which are very, very easy to spread disease. They are, quite frankly, fairly unpleasant places. They're smelly, they're nasty, they're very, very unhealthy. Now, the Chinese authorities have realized this and are doing what they can to close them down, but it's going to be easier to do that in China than in other parts of the world where people depend on wild-caught meat, bush meat, for protein. We clearly need to do something about that. We need to find ways of, first of all, identifying where possible pathogens of diseases lie, what animals are the likely culprits. Bats and rodents and primates are the obvious cases. Then we need to ensure that people are not dependent on that kind of protein because it runs enormous risks. And then if animals like that are being sold, that there is health inspections to make sure that those animals have been slaughtered in a way that's hygienic. My Chinese colleagues are deeply involved in these issues. They know very, very well indeed that neither they nor the rest of the world can afford another pandemic like this one. What are the costs? The funds from Norway and other European countries that helped Brazil reduce its deforestation for a decade were about $1 billion. The $1 billion is a tiny fraction of what this epidemic is causing nations around the world, what it's costing Brazil, what it's costing the United States. People are measuring the impact of COVID in terms of trillions of dollars. Mother Nature is fighting back. We have abused nature, and we have done so in a way that has been ecologically stupid, but has also severely harmed us and the people that we know and love. Now, I don't want to end this talk on a terribly gloomy note, because for me there have been some wonderful things that have happened in the last year. Obviously, one of them was opening the Luisa Sartori Library at the new Visitor Center for the Asociación Miguel León Dorado. I was very proud to have written the grant proposal to DOB Ecology, a Dutch foundation, that raised the money for the association to buy the property where the visitor center is now, and to buy a piece of land on the north side of the highway, BR-101, just opposite Pozo dos Santos. A decade ago, I was involved in a project that resulted in the purchase of a piece of land. My group raised the money, we gave the money to the association. They bought a piece of property, handed it over to Instituto Chico Mendes. And that particular piece of property, a decade later, is now a wonderfully restored forest. Tamarins can move from Reserva União, which was once isolated, can move out of the reserve and move into the forests nearby and, importantly, upslope, so that those tamarins and other species that occurred there are not isolated. After we achieved that, my colleagues and I at Saving Nature realized that the big challenge, was going to be to unite the tamarins isolated in Pozo dos Santos with tamarins north of BR-101. We were able to raise the money to buy the property on the north side of BR-101,
and the Asociación Michelin Dorado were able to persuade the road company to build a habitat bridge. I think this is the most extraordinary biological corridor in Brazil, certainly, and probably in the world's tropics. We've built biological corridors in other parts of the world, but never quite such an important one as this. In time, there will be forest on top of that road bridge. Tamarins and other species, birds and butterflies and mammals will be able to cross in and out of Poço dos Santos. It's an extraordinary, successful achievement. It's not the only restoration that matters to me. I work closely with Nicholas Locke at Regua, and his story of the year was that they had a baby tapir. They have been introducing tapirs into the area in the watershed, and sure enough, we got a present of a baby tapir. I think that birth is what I want to end on. This has been an extraordinarily difficult 4 months, and I think we all understand that it's not over yet. It's not over in the United States, and it's got a long way to go in Brazil. We all need to be careful. We need to realize that this is a very dangerous epidemic. We all need to realize that we are unprepared for its severity. There are things that we can do to keep ourselves safe, and there are things that we can do in the longer term. We need to protect our forests. Destroying forests and the species that live within them has been the cause of not just this epidemic, but many other epidemics too. We do not need to destroy forests to survive. We don't need to eat bats and pangolins in a world where, with appropriate action, we can ensure people are properly fed. We can, of course, go on the offensive. We can begin to restore forests, restore nature. And I hope some of the stories I've told will give you hope, will give you an idea that there's a lot of things that I can do, that you can do, and hope that we will minimize the chance of bad things like happening again. Please stay safe. Bye-bye. Então, a gente gostaria de agradecer muito ao Dr. Pim pela palestra incrível, e gostaríamos de agradecer muito também a presença do diretor científico do Instituto Luiza Pensartório, Marcelo, que está aqui para responder algumas perguntas, e acredito que a gente possa começar a fazer as perguntas, então. A primeira pergunta é do Lucas Martins, e ele perguntou: para estabelecer uma rede de monitoramento de possíveis doenças emergentes, devemos melhorar a interação com a população local, ou a questão é mais sobre ter interesses de investimento? Uma boa pergunta. Na verdade, bom, tem que ter mais investimento. Se sabia desde 2003, quando teve a SARS, que muito provavelmente essas pandemias voltariam a acontecer. O investimento era necessário, foi levantado quanto que seria necessário para que houvesse um mapeamento mais adequado da situação de possíveis pandemias ocorrendo e prevenção delas, mas, não, de fato, as coisas não foram muito adiante, porque isso é visto muito como um custo e muitas vezes as pessoas não têm interesse nesse custo em curto prazo. É muito difícil. Acho que essa situação que a gente está vivendo, a gente tem discutido isso nas últimas semanas, essa situação que a gente está vivendo é uma situação que a gente vai ter que repensar nossos hábitos, todo o nosso dia a dia. Com relação às comunidades, muitas vezes as pandemias começam, por exemplo, as da África, do Ebola, muitas vezes elas começam, as pessoas nem sabem que está morrendo macaco, que está morrendo gente, e aí quando descobrem, a coisa já está num estágio mais avançado. Às vezes falta justamente agora, ter acesso a todas essas comunidades mais remotas é muito complicado.
Então, o ebola, às vezes, por exemplo, tem ebolas, tem ebolas que são várias espécies de ebola, né? Na verdade, e aí, até você descobrir que, de fato, aparentemente eles estão distantes um do outro, até você descobrir que, de fato, eles são o mesmo tipo de vírus, às vezes demora muito tempo. E aí, por exemplo, teve um caso de uma transmissão que foi para a Indonésia, de ebola. Como que o ebola apareceu na Indonésia? Provavelmente foi macaco infectado, alguém infectado levou o vírus, infectou os macacos lá de criador, e aí morreu um monte de macaco. Não levou à morte de humanos, mas levou à morte de um monte de macacos. Essa maneira como a gente interage, lida com a vida selvagem, isso a gente vai ter que mudar. Os hábitos, por exemplo, de pessoas que tratam em zoológico, que tratam monitorando vida selvagem, como é o meu caso, a gente vai ter que ter um protocolo de segurança muito maior, porque, de fato, às vezes a gente é negligente e não pode. Tem vários grupos que são especializados em estudarem como que as doenças passam para os humanos, quais são os potenciais que tem, e, enfim, isso tem que ser massificado agora, uma vez que a gente sabe que só de coronavírus, por exemplo, tem mais de quase 2.000 coronavírus disponíveis no planeta. Então, a chance de ter uma nova pandemia é gigantesca. Agora, e tudo se dá porque as pessoas ou consomem, ou desmatam, ou tiram, como o próprio Pink falou no vídeo dele, desmatam para mineração, enfim, para esse crescimento econômico que nunca tem que parar de ter. Esse tipo de coisa que a gente tem que repensar. Até quanto a gente precisa crescer, o que a gente precisa desenvolver, como que a gente desenvolve de uma maneira que é menos danosa para a gente e, claro, para a natureza. É óbvio que tem que repensar tudo, né? Esses exemplos que ele mostrou, por exemplo, é um caso, o Solé falou sobre isso na semana passada. A gente tem o caso de diminuição de produção de gases estufa, mas o Brasil, e por outro lado, teve aumento por causa do desmatamento da Amazônia. Então, nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia, que é uma coisa que ninguém nunca de nós viveu, está tendo aumento de desmatamento na Amazônia, com níveis que no ano passado já foram mais altos que no ano anterior. Então, quem está desmatando? Qual o interesse? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que tentar coibir. Agora, para isso, precisa punir. A nossa situação no país é muito delicada, mas, assim, globalmente falando, as pessoas estão discutindo, né? Inclusive conferências, como a própria Biosemana, as pessoas estão pensando como que vai ser feito a partir de agora, porque não necessariamente a situação precisa ser presencial, né? Então, algumas coisas... A minha mulher, por exemplo, agora vai ter trabalho remoto até dezembro. Então, as empresas estão repensando o custo de alugar, das pessoas se movimentarem, a quantidade de carbono que é emitido de carros indo e vindo todos os dias para as pessoas se movimentarem para ir para o trabalho, às vezes não é necessário. Né? Então, esse tipo de coisa realmente a gente vai repensar. Agora, qual o efeito disso lá a longo prazo, só o tempo vai dizer para a gente. Eu não sei se eu consegui responder tudo que ele perguntou. Tentei. Muito obrigada pela sua resposta. A gente já tem outra pergunta aqui, que é da Gabriela, que diz: você acha que nós teremos que nos reestruturar em termos de humanidade para encontrar uma forma de consumo de alimentos que reduzam a chance de disseminação de doenças? Com certeza. A gente estava falando, o que eu falei na resposta anterior. Isso vai, com certeza, tem que ser feito de uma maneira mais... Esses mercados de carne fresca na China, os mercados na África, mesmo aqui na Amazônia, as pessoas consomem vida selvagem e a maneira como elas lidam com isso, o protocolo de segurança é nenhum. Então, obviamente que esse tipo de coisa precisa ser repensado. A China parou temporariamente a venda de animais de origem selvagem como carne de consumo. Agora, até quando isso vai continuar? Não sei. A ideia é que a gente tenha que incentivar que isso pare de ocorrer. Não que as pessoas... Você vai falar para o ribeirinho que ele não pode comer um peixe, que ele não pode matar um macaco para comer. Eles precisam. Agora, então a gente tem que fornecer alternativas para eles. Como que você vai parar de comer isso? Eu tenho que te fornecer alguma coisa em troca. É óbvio que a gente tem que, para sustentar 7, 10, 15 bilhões de pessoas, que é o esperado daqui a 10 anos, a gente vai ter que repensar nossos hábitos, né? E o Solé falou muito sobre isso na palestra passada, sobre como que a gente repensa, e é isso, a gente tem que repensar mesmo. O Pim também falou isso hoje.
Sim, sim, é. Não, muito obrigada pela sua resposta. Eu acho que era mais justamente sobre isso, sobre o quão possível seria isso e o quão importante seria isso, porque tendo em mente o tamanho populacional e todos os aspectos que a gente vê agora, é extremamente necessário. Né? Idealmente, a gente poderia dividir melhor, mas a gente sabe que isso é muito pouco factível no curto prazo, mas tem várias soluções sendo propostas. Como que a humanidade vai chegar? A grande diferença que a gente tem, sei lá, de 50 anos atrás para hoje, é que a gente tem mais conhecimento. Então, a gente tem que usar esse conhecimento para que baseie nossas decisões. Né? Então, o conhecimento científico tem que ser utilizado em parceria com as decisões políticas. Não pode a gente ficar fazendo esse debate maluco que é desacreditando na ciência. Né? A ciência não tem uma verdade absoluta, a gente está sempre buscando compreender a verdade, e aí busca de novo, a gente tem um entendimento do que era a realidade, aí depois surge um novo entendimento, porque tem uma tecnologia diferente que nos fez perceber o mundo de outra forma, e aí a gente consegue incorporar isso. Por exemplo, Lamarck chegou à teoria da evolução, um tipo de evolução, depois veio Darwin, que refez a teoria da evolução, e depois de Darwin vieram os neodarwinistas. Agora, a verdade absoluta, não é. As coisas estão em constante crescimento. Né? Agora, a gente tem o conhecimento. Esse é que a gente não pode ignorar que ele exista. E aí a gente só tem que fazer esse conhecimento chegar para as pessoas que tomam decisões e para as comunidades ao redor. Então, isso é o papel nosso quanto cientista. Cada vez mais, ontem no Roda Viva estava uma divulgadora da ciência, o Átila tem sido cada vez mais importante, a gente consegue ver, hoje tem mais de 1 milhão de seguidores nos canais dele, porque é importante, a gente não pode negligenciar que a ciência tem que se abrir para a sociedade e mostrar os resultados, e a sociedade vir junto, porque senão fica são os cientistas e os outros, não dá. A próxima pergunta é da Samara, e ela falou: você acha possível que tenha algum acordo internacional que possa agir em defesa da Amazônia e os povos indígenas que nela vivem? Bom, isso é até curioso da gente responder isso nesses dias de hoje, né? Porque o Brasil descumpriu vários acordos que tinham, que era justamente para preservar as florestas, para preservar comunidades ribeirinhas, indígenas e tradicionais da Amazônia. Justamente para isso, para manter os povos tradicionais onde eles estão, para manter a cultura desses povos tradicionais, que eles consigam manter. Agora, esse acordo que era feito com a União Europeia, era bilhões de dólares que chegavam aqui por ano, que simplesmente deixaram de ocorrer. O Fundo Amazônia existia para isso. Então, as coisas estão sendo desfeitas porque começa esse debate que eu não vou nem querer entrar, mas é muito complicado. Eu emiti uma opinião, eu tenho minha opinião pessoal, assim, mas emitir uma opinião, tentar isolar os fatos que estão acontecendo é muito difícil. A gente, obviamente, tinha uma coalizão internacional para que a Amazônia se sustente, porque a Amazônia é importante, não só em biodiversidade, em termos de sequestro de carbono, tudo ali, em termos de quantidade de água, os rios voadores, isso tudo está sendo afetado pela dinâmica do desmatamento. Então, assim, surgiu aquele fumacê em São Paulo no ano passado, foi porque desmataram para caramba lá em cima. E as pessoas não conseguem associar que uma coisa está ligada à outra, né? Então, é óbvio que a gente tem que ter, de novo, um pacto para que isso volte a acontecer. Bom, a nossa próxima pergunta é do Luiz Pinheira, que diz: atualmente, há algum país que esteja fazendo monitoramento adequado das transmissões zoonóticas, sobretudo em florestas? Isso é uma boa pergunta. Eu não trabalho com essa área, eu vou ter que buscar saber disso. Eu não sei te dizer a respeito. Sei de países que, obviamente, monitoram muito melhor do que a gente tem monitorado. A gente tem um bom grupo de pesquisa que trabalha com zoonoses, a gente tem um bom grupo de epidemiologistas, de bioquímicos que trabalham ligados a essa área em termos de febre amarela, malária, saúde pública. Mas, de fato, a gente está tendo um colapso da ciência, não é de hoje, uma redução nos investimentos em ciência nos últimos, 10, 20 anos, cada vez a gente reduz mais, por julgar que investimento é custo, esse tipo de investimento é custo, e lá na frente a gente paga as consequências disso.
Agora, os pesquisadores ainda estão aí, eles continuam, por exemplo, o Amilcar Tanuri está na UFRJ, é um dos principais nomes que fala sobre a pandemia. E ele é virologista, é uma referência na área, vai trabalhar com ebola na África. Essas pessoas devem ser mais consultadas e conseguir opinar, formar comitês científicos junto às prefeituras, governos do estado e até mesmo governo federal, de maneira a tomar decisões baseadas em conhecimentos acadêmicos, né? Agora, é muito complicado a gente falar de monitorar adequadamente no país quando tem uma diminuição de recursos dessa ordem. Agora, é claro que tem vários, na verdade, esses países europeus e até mesmo asiáticos investem muito em pesquisas nos países tropicais para que se tenha esse tipo de monitoramento. Mas a gente está tendo um caso aqui um tanto quanto complexo. E isso não é só aqui no Brasil, né? Então, a gente tem esses casos de desinvestimento em ciência no Peru, em outros países também é o mesmo. É muito complicado. A gente pega, porque os países que são os mais ricos em biodiversidade, em geral, são países que estão em crescimento, em desenvolvimento. Então, são países que ainda têm uma desigualdade muito grande e tudo mais. Isso tudo afeta lá na frente. Então, mas, assim, algum país que tenha realmente responder essa pergunta exatamente com a resposta, eu não tenho. Tem países que fizeram muito bem agora na pandemia, por exemplo, né? O Vietnã, Malásia, tiveram vários países que reagiram muito bem, até por já estarem preparados com a SARS, com a MERS, com as outras que vieram anteriormente ali naquela região do Sudeste Asiático. Eles se prepararam muito melhor, tiveram um resultado muito melhor do que outros países em termos de onde foi o pico da doença. Foi basicamente preventivo, né? Então você se previne. A gente acha que a gente olha, quando a gente vê os vídeos e olha os japoneses, chineses com um monte de máscara, a gente acha que é maluquice. Agora a gente está vendo que não é, né? A próxima pergunta é bastante relacionada a isso. Ela fala: manter as florestas marginais e a civilização relativamente preservadas poderiam minimizar os riscos de zoonoses, levando em conta o menor estresse dos seres vivos e que não houvesse consumo dos mesmos? Não, isso com certeza. Na verdade, é sabido que boa parte do problema é justamente da gente aumentar a interação entre as pessoas e a vida selvagem, né? Com o desmatamento, o consumo dessa carne animal, proteína animal. Então, esse contato justamente porque os vírus estão lá. Muitas vezes esses vírus já estão com esses hospedeiros há 300 anos. A maneira, só como eles chegam na gente é que é uma coisa inédita. E nós não coevoluímos com esses vírus. Então, alguns deles nos matam, como o ebola, por exemplo, em alguns países matou 80% dos infectados. Isso é uma taxa gigantesca. E esse vírus, agora, ele não é propriamente muito letal, né? Os outros palestrantes já falaram um pouco mais sobre isso, são mais especializados na área do que eu. Mas ele não é propriamente muito letal. O problema dele é a velocidade de transmissão da doença. Então, como ele transmite muito rápido, não existe sistema de saúde capaz de suportar se todo mundo se infectar ao mesmo tempo. Então, por isso que foi feito o isolamento social. Agora, no caso a gente tem, claro, tem um pesquisador, Russell Mittermeier, que fez um texto que até é um tanto polêmico, mas é interessante vocês lerem, que ele fala sobre o que ele chamou de mercado de carne humana, que é justamente isso, como se a gente fosse uma grande monocultura de pessoas, né? A gente está tornando o planeta uma grande monocultura de gente e disponibilizando, então, a possibilidade de pragas infectarem a gente. Porque a gente como uma monocultura, é muito mais fácil de você ter uma praga. A gente está vendo o caso agora dos gafanhotos, da nuvem de gafanhoto. Isso existe muito por conta das monoculturas. Então, a gente é como se fosse uma grande monocultura e estaria muito mais suscetível a estar infectado. É muito interessante esse texto, justamente que vai desse lado, né, do quanto a gente interage com a vida selvagem, o quanto que a gente desmata. Então, a própria ideia do PIN, que ele fala no vídeo, e o meu trabalho é muito desse sentido, de restaurar florestas, né? O PIN, eu confundi o nome lá no começo, eu falei Saving Species, não, é Saving Nature. O objetivo deles é justamente isso, eles compraram terras e doaram para
o Brasil para virar a reserva União, que foi uma reserva modelo na conservação do mico-leão-dourado. Ele falou isso do vídeo. Isso é lindo. A gente não faz isso, mas, por exemplo, eu trabalho em parceria com quem fez a reintrodução das antas, que teve esse filhotinho que mostrou no vídeo também. Então, enfim, esse lado da gente tentar restaurar o ambiente, teoricamente a gente fica menos suscetível, porque aí o ambiente está mais equilibrado e os vírus estão circulando normalmente. Se a gente desfaz essa cadeia, a gente fica suscetível a esses parasitas e patógenos que estão disponíveis na natureza. Muito obrigada pela resposta. Aqui agora a gente tem, na verdade, um comentário da Caroline Flynn, e ela comentou: acho meio parcial voltar os esforços contra apenas o consumo de morcegos e outros animais silvestres e não considerar a criação de gado e etc. como alto potencial para o surgimento de doenças. Não, isso com certeza. Na verdade, a minha fala nem foi nesse sentido, não. Se por acaso foi interpretado dessa forma, eu peço desculpas. Por exemplo, o desmatamento está acontecendo por vários motivos, né? Está acontecendo pela mineração, pela expansão do gado, expansão agrícola. Então, a demanda de produzir mais para exportar, para ganhar mais dinheiro, leva a essa maluquice. Então, a gente sabe que, proporcionalmente, se a gente consome direto alimento de origem vegetal, a gente precisa de muito menos área para a gente conseguir gerar a mesma quantidade de energia. Então, obviamente que, idealmente, se todo mundo fosse vegetariano, vegano, seria mais fácil, mas a gente não é tão trivial assim, mas, obviamente, que tem que repensar. Sobretudo porque dá para fazer investimentos, mesmo tendo consumo de proteína animal, dá para fazer investimentos em áreas que já estão desmatadas. Então, não precisa desmatar mais lá em cima, se você já tem áreas disponíveis para pecuária ou para agricultura, em áreas que são cultiváveis que já estão desmatadas. Então, é só pensar estrategicamente o uso do espaço, mas isso não é feito, né? As pessoas não fazem isso, mas teria que ser feito isso nacionalmente, pensar da onde a gente pode tirar. O cerrado, por exemplo, as pessoas falam muito da Amazônia, mas o principal problema que a gente tem aqui no Brasil hoje em termos de destruição de ecossistemas, de biomas, é o cerrado. O cerrado tem menos de 50% da área nativa, natural, e está com redução anual tão grande quanto a Amazônia, proporcional. Então, só que o cerrado é o principal lugar para plantação de soja, de cana e de gado, né? Então, é o principal alvo. É muito complicado a gente falar disso quando a gente tem essa demanda pelas commodities serem exportadas, enfim. A gente deveria investir em tecnologia e criar nossa própria tecnologia aqui, mas isso, enfim, a gente vai ficar dando voltas aqui, eu não vou sair desse lugar. Mas, assim, pensando que essas demandas de proteína animal e vegetal existam, a gente só tem que repensar onde fazer isso estrategicamente e não ficar simplesmente tendo que desmatar mais para trazer o desenvolvimento, porque esse é o discurso que tem. E isso não é factível, né? Por exemplo, a reserva em Yanomami tem um vídeo que mostra, a Érica Berenguer fala sobre isso também, ex-aluna da UFRJ, era muito ativa, e ela trabalhou na Amazônia, ela é muito ativa mesmo, ela mostra vários exemplos de problemas ligados ao desmatamento, e um dos vídeos que ela compartilhou mostra que em 10 anos a reserva em Yanomami foi desmatada para mineração ilegal, não foi autorizada pelos indígenas. Eu acho que eu já falei disso na semana passada ou retrasada, mas, enfim, essas coisas acontecem, estão a olhos vistos, e a gente consegue monitorar em tempo real e não tem sido feito nada com mais rigor nesse ponto. Esse é o lado mais complicado. Se a gente conseguir parar e repensar o uso dessas terras que são cultiváveis, já facilita. Obviamente que também tem que diminuir a quantidade de proteína animal consumida, mas aí diminuir o consumo de energia também, as pessoas precisam viajar tanto, precisam ter tantos carros, precisam ter tantos filhos, enfim, isso tudo tem que pensar, né? Mas aí tem as decisões individuais e tem a decisão macroeconômica, né, que é a do país, o que o país vai fazer. Esse ponto aí que eu acho que a gente poderia discutir em termos nacionais. A minha decisão individual, a sua decisão individual, aí acho que cabe a cada um e a gente plantar sementinhas para que as pessoas mudem os hábitos, né?
por exemplo, o consumo de plástico, essas coisas todas, a gente repensar. Eu fiz uma festa de aniversário com o meu filho e foi uma trabalheira sem fim, mas tudo para não gerar um monte de lixo descartável. Agora, eu dormi feliz, cansado, mas feliz. Mas cada um, a gente vai, de alguma forma, pequenas atitudes, a gente começa a mudar a cultura. Acho que é por aí. Muito obrigada pela sua resposta, Marcelo. A gente vai para a última pergunta agora, por causa do horário. E a nossa pergunta é do Flávio Guerra, que diz: diante do atual movimento de negação à ciência no Brasil, você acha que a academia falhou a chegar à sociedade? Bom, é uma ótima pergunta, Flávio Guerra. Se eu não me engano, foi meu colega de faculdade, então, de universidade da FRJ, ex-aluno também da biologia. Então, a gente, algum momento, antigamente a universidade não era voltada para fornecer, para divulgar a ciência, né? A universidade, a gente não divulgava a ciência propriamente. Algumas pessoas faziam muito bem, mas eram poucas. A função da universidade era basicamente estar na ponta da geração de conhecimento. Hoje em dia, com essa velocidade que as informações chegam também, se faz necessário que a gente mostre que as pessoas conseguem informações, às vezes, esses famosos fake news, mentiras que são inventadas, as pessoas vão criando verdades, novas verdades, e vão entrando nessa bolha. Por exemplo, a história da Terra plana, tem um vídeo, né, um filme que fala sobre a Terra plana no Netflix. É genial, é justamente aquilo. É como a gente da universidade não consegue transformar um conhecimento que é básico, gente. Isso a gente deveria ter no ensino fundamental. A Terra é redonda, todo mundo sabe que a Terra é redonda. Aí vem o cidadão e me fala que a Terra é plana e faz um monte de experimento para comprovar que a Terra é plana. Não comprova e continua dizendo que a Terra é plana. Então, assim, não adianta também, eu tenho pessoas que não querem ser educadas. Essas a gente não tem muito jeito. O Solé falou sobre isso. Mas as pessoas que faltam acesso, ou às vezes recebem acesso por WhatsApp, por Facebook, informações, às vezes, inverídicas, a gente tem que lutar para que essas informações cheguem de uma maneira verídica. Ontem, a Natália Tarchenak falou sobre isso no Roda Viva, né? Que se tem uma grande coisa que a pandemia fez foi unir o jornalismo e a ciência, no sentido de tentar divulgar a informação mais verídica possível. Tomar cuidado com a informação que está sendo divulgada. Muitas vezes não tinha esse cuidado, e agora a gente está tendo. Então, e, claro, nós estamos tendo que nos readaptar, nós cientistas, no sentido de como a gente passa essa informação de uma maneira mais mastigada também. Porque eu começar a falar aqui da restauração de ecossistemas, das interações tróficas, o que faz a cutia, o bugio, o aluno de ensino fundamental não vai entender se eu falar muito complexo. Agora, se eu falar de uma maneira mais mastigada, com um conceito não equivocado, facilita a vida para ele entender e facilita a nossa maneira de divulgar, né? Então, esse é o papel. Não é só a ciência aplicada que tem papel para ser divulgação. Tem gente que faz um trabalho lindo com divulgação de insetos básicos, né? A questão de descrição de insetos. Então, não precisa ser ciência aplicada. A gente tem que divulgar. Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação, pelas respostas, pelas contribuições, foram muito ricas para a gente. Muito obrigada a todos que assistiram. A gente agradece muito ao Instituto Luiza Pinho Sartori por ter feito estar nessa parceria com a gente há 10 anos e ter possibilitado esse espaço. A gente lembra a todos que é importante seguir a gente, curtir o vídeo, e a gente vai ter palestra de novo quinta-feira, às 5 horas também. Sim, é só para reiterar o que a Samara já falou. Muito obrigada, Marcelo, por estar aqui com a gente, ajudando a gente. Muito obrigada ao Instituto Luiza Pinho Sartori. Muito obrigada também ao Dr. Pim, por ter disponibilizado a palestra ótima. E muito obrigada a todos vocês que assistiram e que estão aqui com a gente. E até quinta. E agora eu passo a palavra para o Marcelo, se ele quiser fazer mais alguma consideração. Não, acho que é isso. Eu peço desculpas se eu não consegui ser... Eu não sou o PIN, né? Eu peço desculpas por isso, mas infelizmente a gente não pode estar com ele aqui presencialmente, mas na medida do possível eu tento responder as perguntas que vocês trazem. É um prazer que o Instituto possa proporcionar essas palestras para a Biosemana e a gente continue trabalhando em conjunto, porque a gente vai criar um evento muito bonito agora em 2020, vai ter uma palestra de abertura muito bacana que trata justamente sobre essa questão da pandemia, de tráfico de animais selvagens. Então, assim,
Eu acho que é fundamental que a gente discuta a ciência nesse período, que a gente debata. E vocês podem concordar, discordar de mim, eu estou aqui aberto a críticas. E eu vou pedir para vocês, se não conhecem, para que acessem o site do Instituto, institutoluiza.org.br. Lá vocês conhecem um pouco dos nossos projetos. E se quiserem doar, se acharem que é válido, o nosso objetivo final sempre é incentivar novos estudantes a continuarem na carreira da conservação. Então, todos os 4 projetos que a gente tem são nesse sentido. Um deles é patrocinar a palestra de abertura da Biosemana, que esse ano vai ser virtual. Mas aí a gente criou essa alternativa aqui com essas palestras remotas. E na próxima quinta-feira, então, a gente vai ter do Cal Safina, que foi a do ano passado. Ele vai estar aqui de novo com a gente, falando um pouco sobre como está a situação dele. Vai ser muito bacana. Espero que todos vocês possam estar presentes. Muito obrigado, meninas. Até quinta.